Pessoal, sejam muito bem-vindos, estamos de volta para o nosso projeto 66 dias e hoje vamos comentar a nossa quarta questão. É um assunto que inclusive eu postei aí na minha página pessoal, lá, Gabriel Rabelo no Facebook, há poucos dias. É um assunto muito interessante, uma questão abordada pela Escola de Administração Fazendária, chamada ESAF, no concurso para a ANAC em 2016. Então, se você está estudando para a Receita Federal, saiba que a ESAF está cobrando cada vez mais pronunciamentos contábeis nas suas provas, tá bom? Mesmo que aí não esteja previsto expressamente, você já sabe que vai cair com certeza no seu concurso. Então, tá bom? Então, um dos principais pronunciamentos que você tem que saber é o CPC 01. O que fala o CPC 01? O CPC 01, ele trata do chamado teste de recuperabilidade, tá? E o teste de recuperabilidade, ele está previsto no artigo 183, parágrafo 3º da Lei 6.404. Então anotem aí no caderno de vocês, artigo 183, parágrafo 3º. Ele fala o seguinte, olha, que quando você tem ativo, você tem um ativo que está registrado por esse valor aqui, lá na sua contabilidade, tá? E você não vai conseguir recuperar esse valor, ou seja, o ativo está aqui. Se você vender hoje esse ativo no mercado, você vai conseguir esse preço. Se você continuar produzindo mercadorias, o lucro que você vai obter vai ser isso aqui. Mas seu ativo está registrado aqui. Significa que ele está superavaliado. Então, você vai ter que fazer um teste de recuperabilidade, né? Para ver se realmente esses valores procedem, se o seu ativo está superavaliado. E sendo o caso, você vai reconhecer uma despesa no resultado do exercício e vai reduzir o valor do seu ativo para que as suas representações contábeis fiquem mais fidedignas, né? Para que elas representem aí melhor a situação econômica da empresa. Então, existe o CPC 01, que é muito importante, e o CPC 04 também. O CPC 04 trata dos ativos intangíveis, tá? Então, se você olhar o artigo 183, parágrafo 3º da Lei 6.404, ele fala que o teste de recuperabilidade ele é aplicado ao imobilizado e aos intangíveis, beleza? Ok. Então a gente sabe que os intangíveis, existem intangíveis que têm vida útil definida, tá? Então o ativo intangível tem vida útil definida. Você sabe, olha, eu vou usar esse ativo intangível pelo prazo de 10 anos, pelo prazo de 15 anos, pelo prazo de 1 ano. Beleza, vida útil definida. Mas existe ativo intangível que tem vida útil indefinida, que você vai utilizar e não tem um prazo delimitado para que você utilize esse ativo intangível, tá bom? Então, olha só, beleza, explicamos aí regras gerais, mas a regra é o seguinte, sobre a periodicidade do teste de recuperabilidade. O CPC 01, ele fala o seguinte, ao término do período de reporte, ou seja, quando chegar no final do exercício social, você vai analisar se há algum indício, algum indicativo de que os seus ativos imobilizados ou intangíveis, eles possam ter sofrido desvalorização, que é aquela situação que a gente demonstrou. O valor contábil dele está aqui e ele só vai recuperar isso aqui embaixo. Então, nesse caso, pode ter havido aí uma desvalorização, beleza? Você vai fazer o teste de recuperabilidade. Então, havendo indício, você faz o teste de recuperabilidade. Havendo indício, você faz o teste de recuperabilidade, fica gravado. Se não tem indício, você não precisa fazer, beleza? Só que existem 3 tipos de ativos que você tem que fazer o teste de recuperabilidade anualmente, independentemente de haver indício. Por quê? Porque, por exemplo, quais são esses ativos que você tem que fazer o teste de recuperabilidade independente de qualquer coisa? Primeiro, o ativo intangível com vida útil indefinida. Tá? Esse é o primeiro. O segundo é o ativo intangível ainda não disponível para uso. E o terceiro é o chamado ágio por expectativa de rentabilidade futura, que é também conhecido por goodwill. Ok? Por que, Gabriel, que esses 3 ativos eu tenho que fazer o teste de recuperabilidade todo ano, independentemente de haver indício? Basicamente pelo seguinte, porque quando você tem um imobilizado, quando você tem um intangível com vida útil definida, esse imobilizado ele vai sofrendo desgaste, né? Ele vai sendo depreciado. Quando você tem um ativo intangível com vida útil definida, esse ativo intangível ele sofre amortização. Então o seu valor ele vai sendo reduzido. Então mesmo que ele não esteja 100%
refletida qual é o valor econômico, qual é o valor dele de mercado, você está tendo um desgaste, você está tendo uma diminuição do valor dele anualmente, pela depreciação, pelo uso, pela amortização lá, por qualquer que seja a maneira que você vai reduzir. Só que para esses casos, o ativo intangível com vida útil indefinida, um ativo intangível que ainda não está disponível para uso e o ágio por expectativa de rentabilidade futura, você não tem amortização, você não tem depreciação, você não tem exaustão. Então esses ativos eles vão ficar registrados no balanço pelos valores que eles estão registrados. Então por isso que anualmente você tem que fazer o teste de recuperabilidade independentemente de qualquer coisa, beleza? Então a questão que a gente vai analisar hoje, ela trata exatamente desse ponto. Vamos lá. Olha só, agora vai ficar muitíssimo fácil responder. ESAF, especialista em regulação, ANAC 2016, avalia as seguintes proposições. Ativos intangíveis com vida útil indefinida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade. Certo ou errado? Corretíssimo. Tá? 2. Ativos intangíveis com vida útil definida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade. Também correto. 3. O goodwill, ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura, gerado internamente, não deve ser reconhecido como um ativo. Isso aqui também está correto. O que é isso, galera? Basicamente é o seguinte, vamos lá, vamos explicar rapidamente para que você entenda. Todas essas explicações nós estamos regravando, inclusive, no nosso curso aqui de Contabilidade e Estratégia. Todo dia a gente está gravando meia horinha, uma horinha para vocês de curso novo, com muitas questões de 2016, e nós estamos disponibilizando aos poucos para vocês os nossos cursos, beleza? Todos os nossos PDFs também vão ter essas questões. Então, olha só, o goodwill, a questão fala o seguinte, o goodwill, que é o ágio derivado por expectativa de rentabilidade futura, gerado internamente, não deve ser reconhecido como ativo. O que é isso? Grosso modo é o seguinte, quando você tem uma entidade, quando você tem uma empresa, essa empresa, ela gera valor, né? Então, muitas vezes, se você tem um patrimônio líquido lá de 1 milhão, mas a sua empresa, o valor de mercado dela, pode ser 5 milhões. Por quê? Porque como você está trabalhando, como você está gerando valor, como você está estabelecendo relações com seus clientes, o valor de mercado dela não necessariamente é o valor contábil. Só que o que acontece? Você não pode reconhecer contabilmente esse ágio por expectativa de rentabilidade futura, que você fala, olha, a minha empresa ela tem um patrimônio líquido aqui de 1 milhão, mas ela vale 5. Não, não pode. Você pode reconhecer o goodwill caso ele seja adquirido, caso você esteja mediante uma aquisição. Mas aí é uma outra situação. Agora, o ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente, ele não vai ser reconhecido como um ativo, beleza? Então essa é a regra, diferentemente de um ativo intangível. Um ativo intangível, que é um ativo que você está gerando internamente, ele pode sim ser reconhecido desde que sejam atendidas as condições previstas no CPC 04, que é ativo intangível. Tá ok, galera? Então vamos voltar lá para a nossa questão. Olha só. O goodwill, ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura gerado internamente, não deve ser reconhecido como um ativo. Então está corretíssimo também. Nosso gabarito é a letra D de dado. Pessoal, não é a primeira vez que essa questão cai, não é a segunda, não é a terceira. Nós sempre temos concursos importantíssimos que estão cobrando esses pontos, ok? Então vamos ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês em mais uma questão aqui do nosso projeto. Não esqueçam de deixar o positivo aí de vocês, para mim é muito importante. A galera tem participado muito do projeto 66 dias. Deixa aí o comentário de vocês, que a gente fica muito, muito, muito feliz. Às vezes não dá tempo de responder todos, porque o nosso dia é muito cheio. Eu acordo 6 da manhã e trabalho até meia-noite, 1 da manhã. Realmente, se for responder todo mundo, às vezes não dá tempo. Mas a gente fica muito feliz, a gente lê, tá bom? Agradeço, então sigam o nosso Instagram, Contabilidade Facilitada. Entre no nosso grupo de estudos no Facebook, Contabilidade para Concursos, grupo de estudo. Valeu? Então a gente se vê. Um abraço, galera. Até amanhã.